Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos que ocupem seus lugares e, a partir deste momento, mantenham os telefones no modo silencioso. Será dado início às atividades da 5ª Conferência Nacional das Cidades no Auditório Master, com o painel Balanço dos 10 anos do Ministério das Cidades, Desafios das Políticas Urbanas. Convidamos para compor a mesa o Ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro. A Secretária Nacional de Habitação, Inês Magalhães. O Secretário Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, Júlio Eduardo dos Santos. O Secretário Nacional de Saneamento, Oswaldo Garcia. O Secretário Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos, Leodgar Tchaikovsky. Representando o Poder Público Estadual, o deputado Raul Carrion. E a representante da área empresarial e coordenadora deste painel, Maria Henriqueta Alves. Os componentes da mesa podem tomar assento. Para o início dos trabalhos deste painel, tem a palavra a coordenadora, senhora Maria Henriqueta Alves. Em primeiro lugar, minha saudação a todos os delegados, delegadas presentes a esta 5ª Conferência Nacional das Cidades. Fazer a minha saudação ao ministro Aguinaldo Ribeiro, à secretária nacional de Habitação, Inês Magalhães, ao secretário nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos, Leodgar Tchaikovsky. Nossa saudação ao secretário nacional de Saneamento Ambiental, Oswaldo Garcia, ao secretário nacional de Transporte e Mobilidade Urbana, Júlio Eduardo dos Santos, e a nossa coordenadora do debate, representante do segmento empresarial, Maria Henriqueta Alves. Dizer, em primeiro lugar, que, na verdade, sou do segmento Poder Público Estadual, mas estou nessa mesa falando em representação de todos os segmentos do Conselho Nacional das Cidades, a quem agradeço a confiança de me dar esta tarefa.
Para situarmos os 10 anos do Ministério das Cidades e de toda a luta e das conquistas que alcançamos, é necessário um rápido retrospecto do próprio surgimento do Ministério das Cidades, do Conselho e assim por diante. O Ministério das Cidades foi fruto de uma luta de décadas da sociedade brasileira. Não foi nenhum presente, nenhuma doação ao povo brasileiro. É bom lembrar que já no início da década de 60, a questão da reforma urbana estava colocada nas chamadas reformas de base, para mostrar quão longa é esta luta que hoje é o mote do na nossa conferência. Quem decide somos nós e reforma urbana já. O regime militar, que veio em 64, ele bloqueou essa luta pelas reformas de base e, dentro dela, a luta pela reforma urbana. Implementou uma política habitacional, mas uma política populacional segregadora, onde as populações pobres foram sendo jogadas para a periferia das periferias das cidades. O fim do BNH com a Nova República e o período da Nova República, se deixou de ter qualquer política habitacional nesse país. Na verdade, a questão habitacional passou a ser um problema de um banco, não um banco social, né? Mas, no caso da Caixa Econômica Federal, que tratava, nesse período, como uma questão de negócio, de comércio. A década neoliberal, ela agravou ainda mais esta questão, na medida em que passou a atuar dentro da visão de que o problema habitacional, o problema urbano, o problema de transporte, era um problema que o mercado resolvia, né? E, evidentemente, o mercado, como veremos até pelo déficit onde ele se localiza, não tem a mínima condição de resolver o problema de moradia, problema de acesso à terra, mesmo o problema do transporte público de qualidade neste país. Então, em todo esse período, a luta dos movimentos sociais, a luta dos urbanistas, nunca cessou. E sempre teve como bandeira a reforma urbana e, inclusive, a necessidade de um ministério. Eu recordo, eu era atuante no movimento comunitário, a bandeira que nós tínhamos de um Ministério da Habitação. E dizíamos, não é um banco que pode tratar da questão, por exemplo, a questão urbana não é só habitação, a questão da habitação. E defendíamos o Ministério da Habitação. Com a vitória de Lula, a vitória das forças populares, esse processo de luta pela reforma urbana, de avanço nas nossas cidades, ganhou, evidentemente, um novo alento e uma nova possibilidade. E aí eu tenho destacado a sacada do Lula. Ele não criou o Ministério da Habitação, né? Ele criou o Ministério das Cidades. É uma mera questão de palavras? Eu penso que não. O que ele criou o Ministério das Cidades? O que está embutido na compreensão do Ministério das Cidades? É que a questão da cidade, a questão urbana, ou mesmo a questão da habitação, não pode ser compreendida e não pode ser resolvida no contexto segmentado, por exemplo, da habitação. Que a questão urbana tem que ser tratada, habitação junto com a mobilidade urbana, habitação junto com saneamento, habitação junto com o planejamento territorial das nossas cidades. Ou seja, não seria o Ministério da Habitação, seria um ministério integrador de políticas urbanas, que envolvesse, e aí a constituição das 4 secretarias nacionais, Secretaria da Habitação, Secretaria de Planejamento Territorial Urbano, né, que também tem nome de programas urbanos, acessibilidade, mas, na verdade, é a questão do planejamento da cidade, também enfrentar os problemas, a Secretaria do Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbano e a Secretaria do Saneamento. Ou seja, pensar a política urbana de forma integrada. Não podemos separar essas questões. Bem, e os 10 anos que nós vamos avaliar, né, é também uma avaliação
de como essa integração está se dando, se está se dando, se não está ocorrendo, e quais os avanços que isto permitiu. É importante também dizer que na Constituição de 88, o povo brasileiro, e foi fruto da luta dos defensores da reforma urbana, conquistou pela primeira vez na Constituição Nacional um capítulo dedicado à questão urbana. Apenas 2 artigos, o 182 e 183, mas 2 artigos essenciais, digamos, entre aspas, revolucionários. Por quê? Porque pela primeira vez a nossa Constituição, ela disse o seguinte: a propriedade privada do solo urbano não é absoluta, acabou. Ou seja, o solo urbano, diferente do solo rural, ele é uma construção coletiva. Ele é muito mais valorizado do que o solo rural. Por quê? Porque o solo urbano significa luz, água, esgoto, rua, escola, assistência social, posto de saúde e assim por diante. E isso é construído com o dinheiro de quem? Do proprietário do terreno? Não, é construído com o dinheiro de toda a sociedade, dos impostos. E o proprietário vai enriquecendo sem mexer um dedinho. É ou não é a valorização imobiliária? Então o que diz a Constituição? Não, o solo urbano é uma construção coletiva, portanto, cumpre uma função social ou ele não pode permanecer privado. E a Constituição criou os seguintes mecanismos, parágrafo 4º do artigo 182. Se o solo urbano não cumpre a sua função social, ele pode ser, primeiro, o poder público declarar o parcelamento compulsório, pode declarar a edificação compulsória, pode aplicar o IPTU progressivo no tempo e pode aplicar a desapropriação pela primeira vez sem pagamento em dinheiro, com títulos da dívida pública. Mas dizia lá, conforme a lei. Isso foi aprovado em 88. Quando é que vocês acham que saiu a lei que regulamentou dispositivos tão importantes para enfrentar a questão urbana? 1 ano, 2 anos? 13 anos. Estava mortinho lá no Congresso Nacional, quando o atual senador Inácio Arruda, então deputado federal, assumiu a presidência da Comissão de Desenvolvimento Urbano e fez uma ampla negociação e conseguiu que fosse aprovado. É o nosso Estatuto da Cidade, aprovado em 2001, regulamentando a Constituição de 88. 11 anos. Vocês veem como são rápidas as leis quando interessam a população mais necessitada. Levou 11 anos. E eu já vou fazer um parêntese. E já passaram-se, 2001 para cá, 12 anos da sua aprovação, e eu tenho desafiado, em todos os encontros, onde é que está sendo aplicado a edificação compulsória? Onde é que está sendo aplicada o parcelamento compulsório? Onde é que está sendo aplicado o IPTU progressivo no tempo? Onde é que está sendo aplicado a desapropriação com títulos da dívida pública, pagáveis em 10 anos, com juros de 6%, pelo valor venal da terra, que é o que o Estatuto diz. Tente ver que foi difícil aprovar o Estatuto, 13 anos, e está sendo difícil aplicar agora o Estatuto, já passaram 12. Bem, tudo isso, companheiros, a criação do Ministério das Cidades, aprovação um pouquinho antes do Estatuto das Cidades, criaram condições, evidentemente, muito mais favoráveis. Mas o Lula, ele não só criou o Ministério das Cidades, ele também decidiu a convocação da primeira Conferência Nacional das Cidades para escutar a sociedade, já que não existia política de habitação, não existia política de saneamento, não existia política de mobilidade. Reconstruir políticas públicas para as nossas cidades. E em 2003 realizou-se a primeira conferência. Tivemos naquela ocasião, pelo que eu me recordo, que eu participei, 380 mil
brasileiros que participaram, 3.000 e tantos municípios, né? Elegemos o primeiro Conselho Nacional das Cidades, uma construção também extremamente importante, todos os segmentos, estão lá os empresários, estão lá os trabalhadores, está lá o movimento popular, estão lá as academias, estão lá as ONGs, está lá o poder público federal, está lá o poder público estadual, o poder público municipal, muitas vezes em disputas acirradas. Mas é interessante como nesse processo, e eu estou aí já, quantos anos são? 9 anos pelo menos, ou quase 10, porque ele assumiu, né? Onde aos poucos as abóboras vão se acomodando. E sem abrir mão das divergências e tal, em muitos momentos, os interesses do movimento popular coincidem com os empresários que querem produzir, né? Muitas vezes a composição é outra, é o governo federal e o movimento popular. Ou seja, né, a capacidade de diálogo, de construção e de buscar pactos, né? Não a posição de tudo tem que ser exatamente como eu penso, né? Ou às vezes, e às vezes a gente comete erros, de que basta aprovar levantando o crachá, fez a maioria e está construído. Não, se nós não construímos politicamente, nós não vamos avançar. Bem, eu não vou me deter no balanço dos 10 anos, porque também o ministro aqui tem, e os secretários, se for o caso, os dados, mas a gente pode chamar a atenção de algumas coisas. Foi aprovado, eu esqueci de um detalhe, também no processo posterior à Constituinte, ela abriu a possibilidade dos projetos de iniciativa popular. Qual foi o primeiro projeto de iniciativa popular neste país com mais de 1 milhão de assinaturas? O projeto que propunha o Sistema Nacional de Habitação Popular, o Fundo Nacional de Habitação Popular e o Conselho Nacional de Habitação Popular, né? Este projeto de iniciativa popular também dormitou, né, nos escaninhos lá do nosso Congresso Nacional. E vai ser com a vitória de Lula, vai ser com a construção do Conselho, que ele sai das gavetas e ele vai ser aprovado em 2005. Mudou o nome. Em vez de Sistema Nacional de Habitação Popular, passou a ser Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Mas o conteúdo mesmo, né? Colocando o fundo, colocando aí também os planos de habitação de interesse social, colocando os conselhos e assim por diante. Qual foi, então, em 2005, a ideia que foi aprovada? Que do governo federal ao município se constituísse um sistema onde teríamos o Conselho Nacional, os conselhos estaduais, os conselhos municipais. Se constituísse fundos de habitação de interesse nacional, Fundo Nacional, fundos estaduais, fundos municipais. Se elaborassem planos, para não se pensar a curto prazo, plano nacional, planos estaduais, planos municipais. Como a União não pode impor as unidades federativas, aderiria ao sistema nacional quem quisesse. Qual é o mecanismo para forçar ou induzir a constituição do sistema? Seria o fato de que a União disporia de recursos poderosos no Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e só tem direito a esses recursos quem cria o conselho, quem tem o plano e quem constitui o sistema na sua unidade federativa, né? E se começou um processo de construção do sistema a partir desta compreensão. Infelizmente, ocorreu uma profunda crise internacional que atingiu o Brasil. Eu esqueci de fazer um parêntese. Esses conselhos não é para bonito, só para, tem conselho, que coisa boa, democracia participativa e tal e qual. Os conselhos é para fazer o controle social, fazer a participação da sociedade em todo o processo de definição de recursos, definição para onde vão os recursos e assim por diante, né? Então, eles têm um papel muito importante para romper com o antigo sistema do clientelismo. Como é que é? Quem é amigo do rei, quem é amigo do governador, quem é amigo do prefeito, leva tudo, né? Não, teria um plano orientador, teria o controle social, enfim,
algo de Estado, menos de governo e mais de Estado. Veio a crise, companheiros, e o governo, para enfrentar a crise, ele procurou criar programas anticíclicos, programas, e a habitação, gente, por exemplo, ela gera muito emprego. Ela tem um poder de multiplicação muito grande. E, de certa forma, a política urbana que nós estávamos construindo e estamos construindo, ela passou mais para a esfera econômica do que para a esfera urbanística, né? PAC 1, PAC 2, Minha Casa Minha Vida 1, Minha Casa Minha Vida 2, que tiveram efeitos econômicos e de produção de moradia enormes, meritórios, mas nós somos do Conselho e temos que dizer, saiu no fundamental do Ministério das Cidades, saiu do fundamental do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, saiu no fundamental do controle do Conselho Nacional e do controle dos conselhos. Passou para a esfera da Casa Civil, passou para a esfera do planejamento, passou para a esfera da fazenda, claro que imbuído de toda a política que nós tínhamos construído. Mas o controle, para ter uma ideia, o FINIS tem controle social, que é o Conselho Gestor, eleito pelo Conselho Nacional das Cidades. As verbas do FINIS se mantiveram estacionadas, baixas, e o grande parte dos recursos passou por fora. Qual é o problema, companheiros? Se exatamente era o controle dos recursos pela União, que condicionava o repasse para os estados, o repasse para os municípios, a eles aderirem à política nacional de habitação, terem plano, terem conselho, portanto, terem controle social, terem o sistema, etc., etc., o cidadão não precisava mais aderir a isso. Ele tinha pelo PAC, ele tinha pelo Minha Casa Minha Vida. Então, isso enfraqueceu o sistema, companheiros. E, infelizmente, eu acho que é uma opinião, pelo menos do Conselho, de que o Sistema Nacional de Habitação, ele é débil. Não vou dizer que não funciona, é débil. Tá? E o Conselho tem feito uma luta constante, né, junto ao ministro, junto aos secretários. Nós queremos fortalecer o Ministério, ministro. Nossa luta não é contra o Ministério, não é contra a secretária. Nós queremos que a política urbana desse país passe por qual ministério? Pelo Ministério das Cidades, pelos conselhos nacional, estadual, municipais. Tá? Bem, isso tudo, companheiros, não tira os avanços que nós fizemos. Nós temos claros os avanços. Agora, o que está acontecendo? Na medida que os instrumentos de reforma urbana, que estão na Constituição, que estão no Estatuto da Cidade, que estão em outros diplomas legais, efetivamente não estão indo em frente. Na medida em que toda a política urbana que nós construímos nesses 10 anos, e eu falei da de habitação, mas nós construímos o marco legal do saneamento, nós construímos o marco legal da mobilidade, nós construímos a legislação dos consórcios públicos, nós construímos a assistência técnica gratuita, e temos diversos outros, avançamos muito na base legal, digamos, nesses 10 anos. Avançamos muito na ação, construímos muita casa, né? Avançamos, nunca houve tantos recursos disponíveis para habitação. Não tem nem graça comparar com os governos neoliberal, governo da Nova República, governo militar, não tem graça. Agora, gente, reforma urbana é construir casa ou é enfrentar a desigualdade nas cidades? Enfrentar a segregação dos pobres. De um lado, a cidade dos ricos, a cidade legal, a cidade formal, do outro, a cidade informal, a cidade ilegal, a cidade construída em cima das áreas de risco, construída nas áreas de preservação ambiental, construída em áreas sem saneamento, sem água, sem luz, sem regularização fundiária e tal. E vejam bem, hoje, o próprio boom imobiliário,
as grandes obras do PAC, as grandes obras do Minha Casa Minha Vida, qual é o resultado que tem tido? Encarecimento da terra como nunca se viu. Grandes ganhos dos especuladores imobiliários. Está se acirrando os despejos. Estão se acirrando os despejos. Por quê? Porque até aquela terra que estava às vezes ocupada, valorizou muito. Isso dificulta o poder público a construir moradia, cada vez mais cara a terra. Dificulta o empresário construir, porque a terra é cada vez mais cara. Então vejo, é um avanço que causa um perigo de retrocesso. Por quê? Porque a reforma urbana está pendente. E aqui eu queria, no dia de ontem, muito se falou sobre reforma urbana, dizia, reforma urbana já significa isso, significa aquilo, beleza. Agora, qual é o principal significado de nós colocarmos na nossa conferência, reforma urbana já? Ela ainda não aconteceu. Isso é o principal. Se ela tivesse acontecido, essa palavra de ordem não existia. Se nós temos que dizer reforma urbana já, é porque tivemos muitos avanços, e são inegáveis. Não estamos aqui para negar nenhum deles, mas precisamos enfrentar a função social da propriedade do solo urbano. Precisamos enfrentar os vazios urbanos, precisamos enfrentar a especulação urbana, precisamos lutar para que as novas moradias não sejam nas periferias das periferias. E depois o povo, como disse a presidenta aqui, leva 4 horas para vir de casa e 4 horas para voltar. O problema não é de mobilidade. O problema é que a moradia está ficando muito longe. O problema é que a integração das políticas não está se dando, né? Então, já estamos no finalmente aqui, alguma coisa escapou, mas eu queria ir para as conclusões. Então vejam, companheiro, o que seria, nesse momento, a grande batalha da reforma urbana, né? E que nós temos a convicção que o Ministério, que o nosso governo quer. Agora eu quero lembrar o que disse o Mandela, quando ele assumiu na África do Sul. O povo na praça festejando, e ele disse assim, hoje nós somos vitoriosos, porque nós chegamos lá. Eu quero que vocês se organizem, eu quero que vocês se mobilizem, eu quero que vocês lutem para me obrigar a fazer aquilo que eu quero, porque eles estão organizados para me obrigar a fazer o que eu não quero. Ou seja, companheiros, não adianta eleger o Lula, a Dilma, e ir para casa, lá no sul nós dizemos, tomar chimarrão, por melhor que seja o chimarrão, né? Se nós ficarmos quietos, a pressão existe. O outro lado é poderoso, ou não é? Está há 500 anos, ou o poder não continua com eles, né? Então, nós temos que nos mobilizar. Quando nós apertamos o nosso governo, nós não estamos contra o nosso governo. Nós estamos cumprindo aquilo que todo governo que quer avançar nas mudanças deve desejar. Que o povo saia às ruas, peça, e o governo diz, eu vou ter que fazer reforma urbana. Não tem jeito, senão eles me apertam. Então, companheiros, esta reforma urbana, no meu entender, passa por 2 questões chaves. Uma é a implementação dos instrumentos que o povo, com muita luta, construiu nesse país, que estão concentrados no Estatuto da Cidade, para dizer. Essa é uma questão, que é um dos temas da nossa conferência. E a outra questão, companheiros, é a implementação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. O que significa isso? Quer dizer que é umas palavras meio complicadas, né? Quando a gente falou no Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social, nós comentamos, mas não é só de um aspecto da questão urbana? E como é que vê a questão do saneamento? Como é que vê a questão da mobilidade urbana? Como é que vê a questão do planejamento territorial? Então, o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano seria um sistema constituído que abrangesse habitação, saneamento, mobilidade urbana, planejamento territorial, né? E ele tem que ter para isso, eu acho que a discussão é dessa conferência, mas de certa forma a gente tem que dizer o seguinte, muito bem, em vez do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, quem sabe é um Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, onde esteja compreendidas as necessidades da habitação, as necessidades do saneamento, as necessidades da mobilidade, etc. Quer dizer, uma visão mais global. O sistema,
em vez de ter um conselho de habitação de interesse social em cada estado, em cada cidade, é o Conselho das Cidades, né? Em vez de ter o plano nacional, estadual e municipal de habitação, será que não podemos construir o plano nacional, o plano estadual e o plano municipal de habitação, mobilidade, saneamento e planejamento das cidades, né? É uma discussão que ainda não está, talvez, ainda que está em discussão há alguns anos nesse Conselho, mas com a assinatura ontem da portaria, criando, né, o grupo interministerial, eu acho que a gente pode avançar. Para concluir mesmo, companheiros, eu queria dizer o seguinte: mesmo esse Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, se nós conseguirmos construir, isso necessita muita negociação, entendimento, abertura e tudo mais, fica uma dúvida. Se o dinheiro continuar não estando no Ministério das Cidades e continuar correndo pela Casa Civil, pelo planejamento, pela Fazenda, que queiramos ou não vivem como nós vivemos a questão urbana, não passarem pelo Conselho, não vamos criar de novo uma formalidade? Então eu acho que temos que lutar pela implementação dos instrumentos da função social da propriedade, temos que lutar pelo Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, mas temos que lutar também, né, que o controle social, né, que o planejamento passe por aqui, companheiros, pelas conferências, pelo Conselho das Cidades, pelo Ministério das Cidades e pelas 4 secretarias de forma integrada. Muito obrigado. Levanta a mão.
Bom dia a todos. Cumprimentar o secretário executivo e secretário do Conselho das Cidades, o Carlos Vieira. Cumprimentar os nossos secretários, secretário Inês Magalhães, de Habitação, secretário Júlio Eduardo, de Transporte e Mobilidade Urbana, secretário Oswaldo Garcia, de Saneamento Ambiental, secretário Léo Degato Skoski, cumprimentar o deputado Carrion, que aqui já nos fez uma primeira análise desses 10 anos de história de conquistas na área urbana do nosso país. Cumprimentar a nossa Henriqueta, Maria Henriqueta, que nos conduz nesse painel. Eu gostaria também de saudar a todos, dizendo que aqui, nesse instante, quem estava ontem na abertura? Possa fazer assim, então tinha bastante gente participando na abertura. E ontem, eu vou fazer aqui um pouco da minha fala, acho que foi feita ontem, um pouco do que eu ia fazer, o Carrion fez, eu vou aqui fazer um mix de tudo, do que eu tinha planejado nessa apresentação. Bom, aqui o Carrion já falou, e tinha comentado ontem, inclusive a nossa presidenta também comentou, acerca daquilo que se conquistou ao longo da história, do processo histórico no país. Nós tivemos, primeiro, um processo que todos sabem, que era o processo de ocupação no país como um todo. Antes nós tínhamos um país que tinha sua população eminentemente rural, concentrada na zona rural, e a partir de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, esse movimento se concentrou nas grandes cidades e hoje nós temos praticamente 84% da população brasileira vivendo nos grandes centros, numa movimentação que demandou do nosso país essa ocupação e que nos faz refletir acerca também do momento que o país passou ao longo desse período. Acho que a presidenta ontem fez um pouco disso na sua avaliação. Nós tínhamos um país que não tinha sequer a condição de investimento. Aliás, nós tínhamos outras prioridades, na verdade. Eu estou vendo aqui que tem todas as gerações representadas aqui, nesse auditório. Algumas gerações podem não lembrar, mas nós já fomos um país que chegamos a ter 80% de inflação ao mês. Ou seja, nós tínhamos uma correção praticamente diária, né, dos preços. Todo dia a gente tinha aquela maquininha que hoje os mais jovens não conhecem, né, mas tinha aquela maquininha que ia no supermercado todos os dias, ia lá, o nosso poder de compra sendo absolutamente corroído, né? E nós vivíamos um mundo que os mais, para não chamar de velhos, vamos chamar os mais experientes, né, não querem lembrar disso, porque é uma época realmente que nós não traz nenhuma saudade a qualquer brasileiro. Mas nós vivemos esse momento. E era um momento em que o Brasil tinha e viveu demandas absolutamente prioritárias, que era exatamente nós podermos sair de casa e fazer um planejamento até familiar do seu mês. Porque você não sabia, você tinha o seu salário que era corroído ao longo desse período, e você, no final do mês, não perdia literalmente o seu poder de compra. Então, você pegava o salário e tinha que correr
para executar aquilo que você tinha em mente antes que as coisas caminhassem e aumentassem. A gente ia numa direção que praticamente você ia pegar um ônibus, e esse é o caminho que o Brasil ia trilhar. Você ia pegar um ônibus para se deslocar do trabalho, e quando chegasse do trabalho, você já ia ter que pagar outro preço da sua passagem. A inflação caminhava a passos largos para isso. É a reação aí para a gente nem se lembrar disso mais, né? Até o som reagiu, né? Mas nós vivemos esse país. Nós vivemos um momento, e aí foi esse momento, em que as pessoas também se deslocaram para as cidades em torno de uma oportunidade, porque foi isso também o que moveu as pessoas para as cidades, para ter uma oportunidade de trabalho, para ter uma oportunidade de ter sua renda, para conquistar a sua dignidade. Ontem a gente falou, a minha fala foi em torno de cívita, né, de cidadania, de ter o cidadão dentro das cidades. E foi esse olhar, e aí essa luta pela reforma urbana que se iniciou nos anos 60, ela tinha o olhar não só espacial, não só o olhar territorial, mas tinha também o olhar de você conquistar a cidadania, porque também não adianta você ter simplesmente o espaço se você não tem a sua qualidade de vida boa, se você não tem conquistado aquilo que é mais precioso, que é ter o seu conforto, do ponto de vista não só material, mas o seu conforto do ponto de vista humano, que é um pouco daquilo que nós falamos ontem. Então, quando nós estamos aqui olhando sobre o aspecto da reforma urbana, que é isso que nós estamos hoje discutindo nessa conferência, e é isso que nós estamos discutindo desde os anos 60, não é? E se começar dos anos 60, eu não tinha nem nascido ainda, esses cabelos brancos, é porque esse ministério também acrescentou muitos deles, dos cabelos brancos, mas é um tema que é extremamente palpitante, porque eu vou voltar àquilo que nós discutimos ontem. A cidade, ela é coletiva, ela é uma construção coletiva de todos nós. E não há solução na cidade se não houver solução coletiva. Começa logo pelo vizinho, não é? Quantas confusões você tem, e a gente tem notícia de uma briga, às vezes, por um problema ali do lado a lado. Às vezes a gente lamenta até de ver no noticiário nacional, às vezes, cenas de violência em função do desentendimento por conta de uma convivência de dois vizinhos. Então, a solução, ela de fato, ela é coletiva. E ela só se consubstancia, ela só será efetiva se nós avançarmos ainda mais naquilo que nós já conquistamos. E a gente conquistou sobre os dois aspectos. Aqui o Carlinhos já falou um pouco. Nós conquistamos sobre o aspecto do avanço legal, que é importantíssimo, porque é o que nos possibilita também trazer um pouco de concretude, ou melhor, trazer a concretude a essa reforma. E aí, nos permita dizer a importância do Estatuto das Cidades, mas a importância também dos marcos legais, que aqui já foram citados, da habitação, porque se nós olharmos lá atrás, nós tivemos um hiato muito grande, e aí se fazia habitação. Me permita, Carlinhos, fazer aqui uma análise que é importante ser feita, é que se a gente hoje está discutindo um pouco do que nós precisamos para frente, é porque nós vencemos muitas etapas, porque antigamente ninguém discutia nem
vamos ocupar de forma organizada, porque o povo não tinha nem casa para morar. Então, a primeira necessidade era ter casa. Se a discussão do saneamento veio depois um pouco, é porque, primeiro, o povo precisava ter a casa para ter o... E a gente vivia num país que você não tinha oportunidade de ter nada, não tinha investimento nesse país. Ontem nós mostramos aqui um pouco disso na nossa fala. Então, nós, se hoje estamos fazendo essa discussão, é porque hoje nós temos a condição de, nos marcos legais que foram conquistados, e aí foram conquistados por todos os que estão aqui nessa sala, nesse auditório, que foram buscar o direito, e aí volta para a questão da cidadania, porque tudo termina nisso mesmo. É o direito cidadão, é saber a que nós temos direito. E aí nós temos, a partir da Constituição de 88, lá firmado e estabelecidos esses direitos, muitos desses direitos ainda não conquistados, que eu estou marcando aqui o meu tempo, viu, para tentar ser obediente. E não tenha dúvida nenhuma de que esses direitos, eles perpassam exatamente por essas conquistas que foram adquiridas nos marcos legais, porque nós temos diretrizes hoje, nos planos que estão sendo estabelecidos. Ontem nós firmamos aqui o plano de saneamento. Sabe por quê? Porque também esse país perdeu a sua capacidade de planejar. Nós ficamos muito tempo sem planejar nesse país. E sem planejar significa você apontar para um futuro incerto. Porque sem planejar, sabe qual é a comunicação da falta de planejamento? É de que eu não sei onde eu quero chegar. Porque o planejamento significa isso. Significa você ter um objetivo. Eu quero chegar aqui, ter meta. Se ontem nós estávamos comemorando aqui 2 milhões de contratos, é porque metas foram estabelecidas, foram pactuadas. Isso significa você planejar para chegar aonde você quer chegar. Então, esse instante que nós estamos vivendo aqui, eu estou fazendo uma fala, até minha fala estava numa direção, eu estou fazendo aqui um improviso do que eu tinha colocado, mas vou pedir para projetar aqui algumas telas que vou discorrer rapidamente, nesses 8 minutos que nos restam, para dizer isso, que essas conquistas que foram feitas nos remetem a esses desafios que nós estamos nos propondo aqui. Quais são esses desafios? Nós avançamos na questão da habitação, e avançamos bem, é importante dizer. A habitação também é uma ferramenta para o planejamento urbano. A política de habitação e o programa de habitação é uma ferramenta para que a gente possa planejar a questão integrada com a mobilidade urbana, a questão integrada com o saneamento, a questão integrada com todas as políticas e programas que nós estamos nos propondo. Então, no gráfico ali vocês podem ver aquilo que eu já tinha mostrado ontem. Nós temos uma ferramenta já prevista de contratação, e já ontem a nossa presidenta já colocava um terceiro momento, que é a garantia de que o Minha Casa Minha Vida continue como política de Estado e não como política de governo, como ela foi concebida num primeiro instante, mas que hoje passou a ser uma política de Estado. Eu não consigo enxergar qualquer outro governante daqui a 10 anos, a 15 anos, que possa vir numa direção de retroceder naquilo que foi conquistado na política de habitação. Eu não consigo ver, porque essa é uma conquista que é uma conquista social, é uma conquista de todos vocês. E por isso que eu estou fazendo uma análise aqui, que eu vim fazer uma análise muito tranquila com relação a isso. Essa política, ao nosso ver, ela segue caminhando atrelada àquilo que nós precisamos avançar. Sabe por quê?
Nós estamos avançando muito bem na discussão federal, que nós estamos aqui tratando e avançando nessa discussão, mas isso não vai ter efetividade se não acontecer lá na ponta, nas cidades e nos estados, com o envolvimento dos prefeitos e dos governos estaduais. Por isso que nós estamos pensando já, né, Inês, nessa nova fase, atrelar, inclusive, a participação a programas como o programa Minha Casa Minha Vida, a condição de se ter lá funcionando os conselhos da cidade, os planos diretores, enfim, a gestão local efetivamente funcionando para acessar a esses programas. Eu acho que isso é fundamental para que nós possamos avançar na direção de um Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Porque o Sistema Nacional não passa só pela questão do governo federal. Não passa só um fundo nacional único e pura e simplesmente, na nossa avaliação, não é o que vai definir o sucesso do Sistema Nacional, mas vai definir também de uma pactuação federativa desse sistema, com envolvimento e adesão de todos, para que a gente possa ter a efetividade que nós desejamos. Nós temos aqui, porque ontem era aqui, né? Agora é ali. Pode avançar, por favor. Nós temos aqui as metas que ontem foram pontuadas, pode passar, de Minha Casa Minha Vida até o final do ano. Nós temos aqui um impacto que eu acho que é importante colocar. Nós temos que ver, sim. Nós temos aqui, é importante a questão do impacto do Minha Casa, que isso é importante a gente analisar. De cada 1 milhão investido, e essa pesquisa é uma pesquisa do IPEA, são gerados 32 postos de trabalho diretos. Ou seja, de forma rápida, você está gerando aí esses empregos. E isso impacta na renda nacional em R$ 744 mil a cada milhão gerado. Pode passar. Nós temos aí a geração de empregos jogado, isso é a pesquisa do IPEA, que foi apresentada no último dia 15, aqui em Brasília. Nós temos aí a geração de emprego do programa. Nós temos aí, vocês podem ver, 2009, quando é instituído Minha Casa Minha Vida. Em 2010, nós temos 804 empregos diretos e indiretos. Chegamos em 2012 a 1.260.000 empregos. E agora, 2013, a 1.273.000 empregos gerados e mantidos pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ou seja, além de cumprir a função social de dar a casa, do déficit habitacional, nós temos um impacto direto na economia, na geração de empregos de todas essas pessoas que estão envolvidas nessa política. Isso aí está demonstrado, pode avançar, para finalizar aqui. Aqui é um impacto na produção de moradias pelo Minha Casa Minha Vida em relação ao estoque total de casas já existentes, aos 57 milhões, mais ou menos, 56 milhões de moradias do país. Nós temos o crescimento, óbvio, a partir do impacto do Minha Casa Minha Vida. E também, se a gente for ver com um olhar para a faixa 1, né, para a faixa do povo que mais precisa, essa participação aumenta ainda mais, chega a 1,7%. Pode passar. Pode passar a tela, por favor. Nós temos aí, na área de saneamento e água, os investimentos que estão sendo feitos com esse olhar de abastecimento d'água, de esgotamento sanitário, que é um olhar hoje muito grande e um foco específico do governo federal, para que nós possamos avançar ainda mais nesses investimentos que passaram a ser, sim, prioridades para o país, a questão do saneamento. Aliás, saneamento, como dizia Exupéry, né, é invisível aos olhos. Então, não se gostava de fazer saneamento no país, né? Eu próprio, na história política desse país, você fazia saneamento, o povo não queria que... E se fazia o quê? Se fazia uma rua pavimentada, e eu acho que muitas pessoas viram aqui nas suas cidades, e depois vinha a companhia estadual, abria a rua de novo,
para instalar a coleta e a distribuição de água e de esgoto. Às vezes, até a pavimentação terminava ficando com problema para sempre, em função exatamente desse serviço. Hoje, nós temos políticas integradas. Por exemplo, na nossa pavimentação do Ministério das Cidades, não se faz mais essa pavimentação sem ter a água e o esgoto, e, inclusive, financiando até o tratamento, quando é o caso, quando não se tem. Quando se tem. Pois é, era uma realidade, mas nós não financiamos mais em pavimentação intervenções que não sejam integradas ao saneamento e a essas políticas que nós estamos tratando. Aqui nós temos hoje a questão da mobilidade, que é importante falar. Eu vi ali algumas pessoas mostrando uma faixa sobre tarifa, e essa é uma questão que nós estamos discutindo, inclusive, no âmbito do Conselho das Cidades, a questão das tarifas. O que aconteceu nas cidades é que nós não tivemos investimentos em mobilidade urbana. Não tivemos. Se abandonou isso. Desde o tempo de BTU, ainda do regime militar, e GEIPOT, que eram os organismos de planejamento para se buscar recursos fora, no Banco Mundial, no BID, se perdeu esse tipo de investimento. E quando se falava em investir, aí todo mundo dizia assim, não, isso não é para a gente, que é muito caro. Porque quando se falava nas grandes cidades em se fazer metrô, se dizia que metrô não era opção, que tinha opção mais barata. Então, sempre se usou um discurso político para se evitar que nós avançássemos na infraestrutura que realmente importava para as pessoas. E o que é que aconteceu? Nas grandes cidades, houve um inchaço muito grande de população e a infraestrutura não foi correspondente a esse crescimento populacional. E hoje nós temos cidades como São Paulo que você não consegue, até para você fazer a intervenção, é um transtorno para a cidade como um todo. E isso aí eu me remeto e me permito falar em falta de planejamento, porque você tem que apontar no futuro, que são obras complicadas, demoradas, não são obras que você começa hoje e termina amanhã. Mas nós começamos em 2011, praticamente, no fim de 2010 e 2011, a um programa de mobilidade urbana. Na primeira etapa foram 93 bilhões de contratação de mobilidade urbana em todo o país. Se começou pelas grandes cidades, que eram as cidades onde tinham, obviamente, os maiores problemas, avançamos para as médias cidades, cidades acima de 250 mil habitantes, e agora vamos pensar nas cidades também abaixo de 100 mil habitantes, mas que começam num crescimento muito grande e que já precisam ter um suporte para prever esse tipo de problema nas suas cidades. Isso que é o mundo real que a gente vive. A reforma urbana ela não pode ser inserida só num contexto, vamos dizer assim, abstrato, mas ela começa, para mim e para você, quando a gente acorda cedo, toma café e vai pegar um transporte coletivo e não tem, ou se tem é ruim, ou se é ruim é demorado para você chegar no seu trabalho. Ela começa por aí, a gente sentir esse efeito dessa mudança. E isso, aí me permita dizer, nós conseguimos já trilhar nesse país. São obras que são, eu repito, intervenções extremamente complicadas, porque a gente vai precisar também discutir aqui, nesse Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, como é que nós vamos tratar essas intervenções, essas obras no nosso país. Porque tem coisa também que você quer fazer hoje no país e não se pode fazer, ou é tão demorado que você, quando começa, aí eu me lembro do presidente Lula, quando foi lançar o PAC lá no meu estado, ele dizia, olha, eu estou lançando isso aqui tudo, mas, olha, vai demorar a acontecer. Vai demorar porque é o sistema U, né, que a questão de licenciamento, é tribunal, é Ministério Público, é tudo. Você daqui que tira isso do papel e começa a concretizar como intervenção, vai realmente demorar. Então, isso tudo nós precisamos tratar, não só a questão social, mas também o marco legal de todas essas intervenções que nós precisamos com relação à reforma urbana. Para terminar, prevenção de risco em encosta, que era uma coisa nova, que nunca também se tratou nesse país. Ou seja, o que eu estou demonstrando para vocês é que são temas que nunca foram tratados
e que só estão sendo tratados por conta dessa luta que vocês conquistaram. Isso é que é fundamental aqui realçar. Se não houvesse hoje um Ministério das Cidades, talvez nós não estivéssemos aqui, tratando desse tema. E ele, como aqui já foi dito, ele foi conquistado por essa demanda social. Por isso que estamos aqui pactuando também esses desafios que nós temos pela frente. Ainda temos desafio de trânsito, temos desafios de acessibilidade, que é um tema que, para nós no país, em termos de cultura de investimento, é muito recente. Você vai tratar nisso, os recursos ainda são muito incipientes, mas que nós precisamos avançar muito, porque isso é cidadania. É aquilo que eu falei ontem, a gente tratar do cidadão. A questão do trânsito hoje, nessa inserção, que o Ministério hoje também cuida, nós perdemos 42 mil brasileiros que morrem no trânsito. E é também função social de uma coletividade. Nós não podemos ter um brasileiro que mata o outro no trânsito. Essa relação, por isso que eu estou dizendo que a reforma urbana, eu vou além da questão de marco legal e vou além da questão dos investimentos pura e simplesmente. Mas eu acho que ela tem que também estar pontuada por essa visão humanista de um brasileiro que respeita o outro, de um brasileiro que sabe qual é o seu dever, que sabe qual é a sua responsabilidade, mas que quer também respeitar, que quer também ser respeitado pelo outro e que quer também a sua responsabilidade. Eu acho que isso é fundamental. Então, essa briga, e a briga é boa, porque meu pai dizia o seguinte, ó, meu filho, briga é ferramenta de otário, mas tem a boa briga, a briga que todo mundo sai ganhando. E eu acho que é essa a briga que a gente está aqui lutando, é essa a luta que nós estamos construindo. E é esse o desafio que nós temos. Qual é o desafio hoje que está proposto nessa conferência? É de avançarmos no sistema, e que foi aqui já ontem demonstrado, avançarmos no sistema de desenvolvimento urbano. O que é isso? O que é sistema de desenvolvimento urbano? É nós articularmos todas as políticas para as cidades, em todos os níveis. Porque não adianta também só o governo federal fazer e lá embaixo está desarticulado. Então, esse é o conceito. A base está articulada, e eu acho que está, porque se não fosse a base a gente não estava aqui, nem eu era ministro, não estava aqui falando, porque só existe ministério, porque a base demandou. E a gente precisa agora, na ponta, as pessoas entenderem o que é que esta sociedade quer. Sabe por quê? Porque prefeito, governador, ministro, presidente da República é empregado do povo, que é mandatário da nação. É isso. A vantagem de ter o governo popular é que o governo popular ouviu, parou e disse, eu quero saber o que é que o povo quer. Não é o que eu quero aquela distância que eu falava ontem. E esse é o grande desafio que nós temos, é avançar nisso. Tem dificuldade? Tem. Nós não vamos pensar que amanhã está tudo resolvido, não. Mas não podemos olhar para trás daquilo que foi conquistado, achar que está bom. Não, nós temos que avançar muito, porque nossos desafios são outros agora. Se hoje eu já tenho a minha casa própria, se minha rua está saneada, se eu já tenho o meu coletivo ou o meu transporte para chegar no meu trabalho, eu tenho outras necessidades, vou ter sempre. Porque é da natureza do ser humano. E a gente quer sempre melhorar. Ou tem alguém aqui que quer piorar de vida? Não existe isso. Acho que a gente quer sempre melhorar de vida, e cada conquista que a gente tem, a gente se remete a outra conquista. E é esse o desafio do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Eu acho que é isso. Nós estarmos juntos discutindo esse marco legal, avançando nesse marco legal, pautando o nosso Congresso Nacional, que nós vamos precisar dele para muitas conquistas, continuando nessas políticas que temos, e aí nós vamos avançar para ter essa estratégia de desenvolvimento urbano integrado para as cidades brasileiras. Aí nós vamos ter aquilo que a gente quer, que é ter reforma urbana já.
Bom dia a todos e a todas. Parabéns a todos os delegados e delegadas, porque só a reforma urbana tem a capacidade de reunir numa sala diversas inteligências. Mas a pergunta que eu faço ao ministro é a seguinte. Antes, na era Fernando Henrique, era a era da privatização. Ele viajava para vender o Brasil. Na era Lula, foi a era em que Lula levava os empresários para vender os seus produtos. Meu nome é Jaime José da Silva, eu sou de Pernambuco, do Sindicato dos Urbanitários. Na era Fernando Henrique, era a política das privatizações, vendia tudo que tinha de bom e deixava o que tinha de ruim. Na era FHC, depois começamos com a era da PPPs, em que o Estado fica com prejuízo e o que tem de bom é entregue ao capital privado e aos empresários. Em Pernambuco iniciou-se uma PPP, o governo que se diz socialista de Eduardo Campos, pegou a Compesa, a Companhia Pernambucana de Saneamento, o qual eu distribuí de manhã. Quem não pegou, eu tenho aqui, posso pegar. Fez uma PPP, que é o protótipo para o saneamento brasileiro. A pergunta que eu faço para o ministro: ministro, essa é a melhor política para desenvolver o saneamento do Brasil, nós fazermos PPPs, entregar o que tem de bom ao capital privado para explorar água e saneamento básico, que são produtos que não têm substitutivo, porque a energia, a gente tem energia, tem outros modelos, tem energia solar, nuclear, biomassa, e água e saneamento nós nos temos. Esse modelo de desenvolvimento é bom para o Brasil? Senhor ministro Aguinaldo, autoridades da mesa, componentes dessa bela conferência, eu iria fazer outra colocação, mas o ministro saiu tão bem na sua maneira de falar, fazendo um improviso de um modo muito sistêmico, mas eu quero deixar aqui o meu abraço da Paraíba. Eu quero parabenizar a senhora presidente Dilma de ter escolhido um executivo para comandar as ações deste ministério. Vou levar para o meu estado a lembrança desta conferência e esperar dela melhores frutos para a nação brasileira, porque isto estamos precisando. Basta de tapinha nas costas e demagogia fácil. Precisamos de ações concretas que façam com que o Brasil se orgulhe de se sentar na mesa das decisões internacionais. Pelo menos, eu como sou engenheiro agrônomo com a produção de alimentos. Felicidade, ministro, felicidades. A pergunta eu não vou fazer porque a explanação dele foi altamente satisfatória. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas, conferencistas da 5ª Conferência Nacional. Atento ali à discussão da mesa, e aqui eu faço, aproveitando aqui a deixa do deputado Carron, quando a gente realmente precisa desse país, ministro, um projeto como Casa Minha Vida. Não vamos dizer que não é um projeto viável. É sim. Mas com esse projeto de habitação, que hoje a gente vê como um foco da gestão atual do nosso país, que venham também os projetos que acompanham a sustentabilidade desse país. E eu trago aqui exemplos, se o senhor não sabe, mas no meu estado a gente ainda vê
projeto da Casa da Minha Vida que não tem o acompanhamento do saneamento básico. Casas que ainda são construídas com projetos, não sei se a Caixa Econômica tem acompanhado, que ainda precisa de muita melhoria. Eu quero finalizar aqui rápido, já que o tempo é curto. Ministro, a gente não veio só a Brasília. Eu acho que depois das movimentações das ruas, esse é o primeiro encontro que a gente tem com o senhor aqui, a gente vem a Brasília pedir ao senhor, como gestor das cidades nesse ministério, que realmente olhe para os estados do Brasil. E uma polêmica que a gente está trazendo de Pernambuco é quanto aos despejos, ministro, onde a população nativa está sendo despejada por grandes investimentos, pelos grandes latifundiários economistas desse país. E a gente vem aqui trazer esse respaldo aqui para que o senhor, quanto ministro, Pernambuco, e represente lá COSME, as ONGs nessa conferência. E também como conselheiro estadual do estado de Pernambuco. Sou Marcelo Santa Cruz, represento o Poder Público Municipal, vereador da cidade de Olinda. Trouxe por escrito para poder ser dentro dos 2 minutos. Precisamos ficar atentos a vários candidatos a presidente da República, PSDB, agora PSB, Barra Marina, têm se posicionado contra a quantidade de ministérios. Pregam a redução dos ministérios. Neste caso, pergunto, quais os ministérios que seriam extintos? Seriam o da saúde? Seria o da educação? Seria o da fazenda? Seria o da defesa? Seria o do planejamento? Seria da administração? Absolutamente não seriam estes ministérios. Com toda certeza, extinto seriam os ministérios da área social, das cidades, sob argumento de que a Caixa Econômica Federal, que é o Ministério do Planejamento. Outros que seriam extintos, seria da igualdade racial, seria das mulheres, seria dos direitos humanos. Este, inclusive, chegou a ser transformado em Secretaria Executiva, face à mobilidade das entidades sociais dos direitos humanos. O mesmo retornou ao status de ministério. Agora precisamos ficar atentos. Aécio Neves já se posicionou pela redução dos ministérios. Agora, mais recente, faz aproximadamente 15 dias. Então, pelos ministérios da área social, pelos ministérios das cidades. Vou chamar agora Nancy Ramos, 2 minutos. Emílio Alves da Silva, Carlos Macedo. Bom dia a todos. Sou Emílio Alves, sou do Senador Canedo, vereador, Senador Canedo, Goiás, da região metropolitana de Goiânia. Aproveitar para perguntar do ministro, viu, ministro? Eu sou como profissional, corretor de imóveis e também líder comunitário. Eu conheço muito bem a área habitacional e eu parabenizo, depois que surgiu a Minha Casa Minha Vida, a cidade de Senador Canedo era uma cidade feia, as casas, dificilmente se encontrava uma casa com acabamento, com reboco, com cerâmica, com pintura, e depois da Minha Casa Minha Vida, realmente transformou parte da cidade. Mas ficou um gargalo, que é porque muitos proprietários de um terreno negociavam com o construtor, ganhavam uma casa nova e o restante ele fazia outras casas e o construtor vendia. Então, com isso, foi transformando e embelezando a cidade. Mas ficou parte dos moradores que não tem condição mínima de fazer esse trabalho. Então, a casa ficou, às vezes, sem cerâmica, sem reboco, sem murar, sem portão. Quer dizer, então, ficou uma parte bonita e outra parte feia. Então, a minha sugestão seria, a Caixa Econômica Federal não poderia subsidiar essa mesma forma que foi subsidiário a Minha Casa Minha Vida, subsidiar essas famílias carentes que realmente quer ter uma dignidade da sua casa bonita, igual o seu vizinho tem. Não seria possível a Caixa Econômica fazer isso também? Outra coisa também é a questão fundiária.
que eu, como eu falei que conheço bem, eu vivo no dia a dia, como líder comunitário, e eu vejo a pessoa que tem o seu imóvel, mas quer fazer a sua escritura, mas as custas do cartório é tão cara, o ITBI é tão caro, que às vezes ele tem a casa, mas não tem o documento principal, que é o registro da sua imóvel. Esse também eu gostaria que olhasse essa questão. E para concluir, só um minutinho, eu queria dizer o seguinte também. Como eu sou corretor de imóveis, a Caixa Econômica Federal, trabalho vendendo as casas, Minha Vida. Então, tem muita burocracia. Eu estou achando que está demorando muito. Se agilizasse mais a aprovação dos processos, tinha muito mais casas, tinha talvez 2 milhões a mais do que tem hoje. Tá? Muito obrigado. Bom dia à mesa, bom dia a todas e a todos. Sou mineira. Identifica, por favor. Pois é, Nancy Ramos. Nancy Ramos, de Minas Gerais, da cidade de Ribeirão das Neves. Eu queria colocar, ministra, minha preocupação, né, com a questão da Minha Casa Minha Vida. Eu estou aqui como representante do Sindiut, Sindicato dos Educadores. E até agora não se casou a Minha Casa Minha Vida com a educação. E precisa, ministro, com a construção de escolas, né, é de grande importância, e posto de saúde. Porque são nós, educadores da educação básica, que fazemos, né, acontecer lá na base a representação do Estado. E depois é colocado na nossa mão a situação a qual está sendo gerada lá em Ribeirão das Neves. São 5.000 famílias jogadas na periferia. E nós estamos vivendo no Brasil todo os chamadas construções de shoppings, né? Os grandes empresários se constroem no centro da cidade. E o povo é jogado na periferia, sem saúde e educação. Então, é o momento de casar a moradia com transporte e educação. E eu sempre me fiz presente pela moradia e o direito de morar com dignidade. E bem lembrado, o nosso deputado, o nosso herói Mandela, e ontem o nosso grande herói Zumbi foi comemorado aqui. E a desigualdade social não pode ser construída através da moradia. Bom dia a todos, meu nome é Mário Caldeira, sou um imigrante baiano, criado aqui no leito goiano. Eu queria fazer 2 perguntas ao ministro, que a gente fica assim meio confuso na cabeça. E eu poderia estar morando, ministro, aqui em Brasília, poderia estar morando em São Paulo, mas eu escolhi uma cidade ao redor de Brasília, que fica em Águas Lindas de Goiás. Então, onde lá a gente está vendo muitas coisas que estão acontecendo, aos olhos de vocês, vocês não estão vendo. E a gente, quando eu passo, eu estou vendo isso tudo e não tenho como falar. Por isso que eu me interessei pela política, para que hoje eu tenha uma oportunidade de subir aqui e passar um pouco a vocês o que acontece. Por exemplo, hoje tem os conselhos das cidades, nós se reúne, estuda para vir para aqui, quando volta para a sua cidade, acabou, ninguém tem mais nada. Então precisamos criar o fundo dos conselhos do município também, não só dos conselhos da cidade, mas dos municípios. Nós precisamos também, ministro, vou ser rápido, porque o tempo é curto, nós precisamos também, ministro, fiscalizar a nossa casa, Minha Vida, que são feitas à flor da terra. E quando os moradores estão nela, não dura 2 anos, ela está caindo em cima do morador. Isso eu tiro por minha cidade aqui nas vistas de vocês. Então isso precisa ser cuidado. Outra coisa, quem é que está indo lá? Eu passei na rua e estou vendo destelhando uma casa para botar uma laje, porque a Caixa só autoriza agora se tiver laje. Destelhando uma casa para botar laje. Qual a estrutura que essa casa tem embaixo? Quem está aprovando? Não está tendo aprovamento, está tendo pagamento de propinas para essas casas. Então não está sendo aprovada por alguém de caráter que vai lá e honra o seu nome que está indo lá fiscalizar. Está sendo por alguém que está indo lá pegar uma propina para aprovar aqueles imóveis para pessoas de baixo índice e morar ali de baixo e acabar caindo naquela casa, em nível de risco. Então só essas minhas palavras, queria agradecer e parabenizar todos os delegados que estão aqui.
Bom dia a todos, delegados e delegadas, bom dia, ministro e à mesa. Meu nome é Carlos Comaceto, eu coordeno a Frente Nacional dos Vereadores pela Reforma Urbana. Como o painel é os 10 anos de avaliação do Conselho Nacional das Cidades, e esse processo não vai à frente se os municípios não estiverem fortes, no Legislativo e no Executivo. E eu creio que nós temos que sair dessa conferência com uma orientação que fortaleça a questão dos municípios nesse processo. Eu vou ser objetivo aqui. Primeiro a pergunta aos secretários. E já foi dito aqui, se o trabalho não for integrado, não acontece construção de cidades. Eu gostaria que os secretários, nas suas falas, falassem a sua avaliação aqui, principalmente das dificuldades da integração, do saneamento, da mobilidade urbana, da habitação, que nós não podemos construir casas e sim cidades. Primeira questão é esta. Segunda, nesta reforma, na constituição do sistema, ministro, temos que acabar com a política do Pires na mão, que o prefeito vem ali, negocia com o A, com o B, com o C e leva o projeto. Precisamos no sistema de ter o entendimento que isso seja política de Estado. Bom, eu queria aqui ouvir a opinião a política desse momento do governo na constituição do Conselho, do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano no fortalecimento dos municípios do Estado. Um grande abraço, muito obrigado. Bom dia, eu sou de Itajaí, Santa Catarina, e estou aqui junto com vocês para nós brigar pelas pessoas mais carentes da nossa cidade. Na verdade, ministro, eu sou de Itajaí, Santa Catarina, faço parte de um projeto de pessoas carentes e escrevi algumas palavras. Minha Casa Minha Vida foi construído para as pessoas carentes. E com os empresários imobiliários, eles estão ganhando dinheiro. E as pessoas carentes cada vez estão indo mais longe, morando em lugar que não tem condição nem um cachorro, na minha cidade e todo lugar. A Minha Casa Minha Vida, para mim, eu acho que foi um bom projeto, mas foi um projeto criado para os pobres, e hoje os empresários imobiliários estão ganhando dinheiro, construindo um monte de apartamento que custa 20 mil e vendendo por 120, 130 mil. Eu não concordo com essa política que nós temos, que é para ajudar as pessoas carentes. E as pessoas carentes estão morando quantas vezes mais longe, dentro de mangue, dentro de outro, sem nenhuma estrutura, sem colégio, sem saúde, sem nada. Por isso que nós estamos com esse país crescendo, as cidades, um preço que hoje nós não podemos mais comprar um terreno. Por isso, Minha Casa Minha Vida era para ser um projeto para ajudar as pobrezas. Na minha cidade, é uma cidade, Santa Catarina, onde mora Itajaí, Blumenau, é uma cidade que enche todo ano. E as pessoas pobres todo ano têm que se mudar, porque a Minha Casa Minha Vida não dá para construir pilar, para fazer uma casa acima do nível da água. Eu fico triste por isso, porque acho que o governo municipal, estadual e federal, e que mais ganha dinheiro, o federal, é com Santa Catarina, a nossa cidade. Quero só deixar um pedido, que vocês trabalhem para as pessoas carentes, é ela que envolve vocês aí, não as pessoas ricas, que estão podres de rico. E quero deixar para o ministro, qual é a vez que o pobre vai ter a casa dele de verdade? Eu quero deixar com o senhor e com a presidente Dilma, e vou deixar um CD aqui. Faz casa para a pobreza, não para quem já tem dinheiro. Obrigado.
Eu não sou GG, hein? Muita honra, mas não sou GG. Boa tarde, sou Matos do Mundo, negro, poeta e comunista. E como comunista eu quero parabenizar o companheiro Carrion pela sua colocação. Agora, uma coisa me chamou a atenção na tua colocação. Como é que que Estado de Direito é esse, que a gente, numa Conferência Nacional da Cidade, a gente tem que admitir que uma lei federal está sendo desrespeitada pelo poder público municipal. A outra questão é assim, o desafio que aí nos impõe, tanto como Conselheiro Nacional da Cidade, como para o Conselho Nacional da Cidade, como para o governo federal, depois de 10 anos, não há necessidade de a gente acabar com as 4 caixinhas e partir efetivamente para a integração das 4 políticas urbanas. O que fazer, como é que a gente pode efetivamente deixar de ter a Secretaria de Habitação isolada da Secretaria de Saneamento, por exemplo. Obrigada. Boa tarde, plenário. Boa tarde, os componentes da mesa. Quero colocar 2 questões. A primeira questão que eu trago aqui é que nós estamos falando de Ministério das Cidades. E está se falando de integração, de integralidade. Mas, companheiras e companheiros, nós não podemos lembrar que a negra existe só no dia 20 de novembro. Ministério da Cidade, que não se debruça sobre o debate da população negra, que hoje é 51% da nossa população brasileira, tem muito a desejar. E é preciso, companheiros e companheiros. E aí, Aguinaldo, diretamente para o ministro, para ver se chega a presidenta. É necessário que o Ministério da Cidade se debruce sobre esse debate, que a população negra está sendo fuzilada pelas costas, pela polícia dos estados, e nós não podemos fazer nada a não ser só lamentar os nossos jovens assassinados. Uma outra questão que o ministro diz, ter casa. Ministro, nós não queremos ter casa. Nós queremos ter habitação pública de qualidade, ministro. Porque um país que constrói casa é um país que esquece o seu povo. E por isso, se nós não tiver habitação pública de qualidade, nós não temos como dizer que temos moradia digna. O Estado tem que se debruçar sobre habitação. Construir habitação significa garantir que o povo pode viver com qualidade. É isso e obrigado. Nós não podemos comprometer as etapas seguintes do planejamento da conferência. Marum, não começou na hora marcada porque a gente não tinha público aqui. Meu bom dia a todos, bom dia. Senhor ministro, senhores secretários, Henriqueta, Carrion, senhores delegados, os emanados, meus parabéns, os senhores participando do processo, conquistaram o direito de aqui estar. Nós estamos aqui avaliando os 10 anos do Ministério das Cidades. É esse o objetivo, primeiro, desse momento da conferência. A nossa avaliação
do Fórum Nacional dos Secretários de Habitação, é de que a criança é robusta, é sadia, é forte. Estamos produzindo em escala, a qualidade vem evidentemente avançando e é momento, inclusive, também de nós parabenizarmos aos gestores e a todos nós que participamos desse processo. Isso não quer dizer que a criança não tenha ali um talho, um machucado, um braço quebrado, né? Questões que se apresentam como desafios até no sentido de serem solucionados no decorrer e no avanço. E eu destaco 3 dessas fissuras. Primeiro, a não efetiva aplicação do Estatuto das Cidades, que é uma realidade destacada aqui pelo Carrion. Esse é um desafio. Esse é uma questão que se coloca. Segundo, eu penso que o presidente Lula, quando concebeu esse ministério, concebeu um corpo, que é o organograma de gestão, e uma alma. Qual é a alma do Conselho do Ministério? É o Conselho das Cidades, que vai ser, inclusive, aqui eleito. E eu penso que um desafio é a definição ou redefinição do efetivo papel do Conselho Nacional das Cidades. Eu acho que temos que enfrentar de frente essa questão. O que queremos? Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. O Conselho está preparado, a sua composição é adequada para esse desafio que nós mesmos propomos. Essa é também, no meu modo de ver, um desses desafios que tem que ser em relação ao qual temos que avançar. E em terceiro, eu coloco o mais simples. Eu penso que o Ministério nunca considerou a meritocracia como um fator de tomada de decisões. Nós estamos aqui colocando, vou dar um exemplo. Nós temos agora o FAR Municípios. 30 casas para municípios até 20 mil habitantes, 60 para entre 20 e 50 mil habitantes. Por que não 100 para aquele município que já fez o seu plano de habitação? Já que nós cobramos o plano, cobramos o conselho, mas nada do que se realiza é fator de definição e até de incremento. Vimos uma pesquisa agora, o ministro divulgou no dia 15 uma pesquisa do IPE e tive a satisfação de ver o nosso Mato Grosso do Sul como o mais bem avaliado pelos beneficiários no programa Minha Casa e Minha Vida, com uma nota 9,8, que até nos emociona, né, e nos empolga, a maior do país. Isso é fator de decisão, de aumento de cota. Isso nós pensamos que a meritocracia tem que estar posicionada, e essa é a pergunta que eu lhe dou. Agradeço, mas digo, nossa avaliação, a criança é forte, é robusta, devemos nos congratular e vamos em frente. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Armando Paulo, Adilson Pereira, Maria do Socorro, Clóvis Silva da Silva, José Couto Filho. Bom, deixa eu me apresentar a Islan, sou delegado do Poder Público do Estado do Mato Grosso, trago aqui um abraço caloroso e fraterno do povo do Mato Grosso aí para a nossa 5ª conferência. Como o tempo é curto, só queria apontar 2 pontos, principalmente, especificamente para a nossa secretária Maria Inês, que é com relação à habitação. Sem dúvida nenhuma, a manifestação de junho colocou 2 pontos, um concordo, o outro não. A manifestação de junho apontou de que ninguém quer o retrocesso, ponto. Ninguém quer o retrocesso, isso eu concordo. Mas junho também colocou de que o gigante está acordado. Isso eu discordo, porque o gigante nunca dormiu. Afinal, o povo sempre esteve na rua nesse país. Agora, secretária Maria Inês, acredito que nós devemos caminhar para a desburocratização do processo de habitação, principalmente no que tange aos programas que os movimentos populares têm acesso. Ou o caso Minha Casa Minha Vida Entidade, e é o caso também do PNHR. Porque não é possível dizer para a Associação de Quilombos que ele possa fazer casas, mas que tenha 1 ano, 2 anos, para que seu projeto seja aprovado. É preciso fortalecimento do Banco do Brasil e da Caixa Econômica para que os projetos não sejam engavetados. Então é esse apelo que nós fazemos para desburocratizar. Não adianta inventar que vai dar dinheiro para o movimento popular e o movimento popular não poder acessar esse recurso. E a outra questão é o empoderamento dos conselhos. Nós devemos criar os conselhos municipais das cidades.
o Estado do Mato Grosso está com força nessa perspectiva de fortalecer com que todas as cidades possam ter os seus conselhos municipais, assim como nós apoiamos a elaboração dos planos locais de habitação, que nós atingimos quase que 100% dos municípios. Aí, deputado Carrion, aí, deputado, nesse conselho, mais vale ter o líder comunitário do que o grão-mestre da maçonaria dentro desse conselho de controle social. Então fica esse apelo para a mesa com a fala da secretária Maria Inês. Obrigado. Desculpa, é José Conte. Senhor ministro, minha pergunta tem a ver com a fala... Botucatu, São Paulo. Desculpa. Minha pergunta tem a ver sobre a integração, que o senhor mencionou com a habitação, planejamento. O senhor disse também que 80% das pessoas moram nas cidades. Na verdade, segundo o IBGE, é 86%, né, 84%. E a FOA da ONU diz que 90% da alimentação mundial é produzida pela agricultura familiar. Com esse êxodo rural crescente no Brasil, causa um inchaço nas cidades e a dificuldade com a habitação, causa violência, transporte, emprego. Então não falta também uma política de integração com a agricultura para manter o homem no campo, produzindo o alimento para a população e causando esse desinchaço nas cidades, talvez a volta do homem ao campo? Obrigado. Boa tarde a todas as delegadas, a todos os delegados. Boa tarde à mesa. Muito bem, Raul Carrion, deputado estadual do Rio Grande do Sul. Eu sou o Clóvis, do Sindicato Metalúrgico de Porto Alegre, represento aqui o Rio Grande do Sul. Muito bem a sua explanação, Raul Carrion, quando falasse ali a questão de fato que tem que fazer. É isso que nós, delegados, queremos, e é isso que nós temos aqui hoje, nessa plenária. Mas a minha reclamação aqui, alguns delegados me perguntaram como que está a minha estadia aqui em Brasília. Ministro, a pergunta é o seguinte, talvez está esvaziada a plateia aqui pela questão da logística. Não existe logística. Ônibus não existe horários. Hotéis a gente chegou, não tinha lá os nossos nomes. Tivemos que correr atrás de outros hotéis. Então, já começa por aqui. Nós temos que organizar a federal para organizar o Estado para começar nos municípios. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ser exemplo para poder exigir exemplo. Então, é dessa forma que eu creio que assim nós vamos avançar. A questão aqui, a minha segunda pergunta é a questão da Minha Casa Minha Vida. Ali no Rio Grande do Sul, não ocorreu Minha Casa Minha Vida. Ali ocorreu uma especulação imobiliária, onde as imobiliárias ficaram ricas e os pobres, de fato, aqueles que necessitam, não foram agraciados, não foram apressados. Obrigado, e é isto. Companheiros e camaradas, que eu também sou do PCdoB. A todos que estão presentes, é a primeira vez que eu venho em Brasília e fico aqui numa plenária. Isso para o nosso país é muito bom. De Rio Branco, Acre, do governo Tião Viana e do Marcos Alexandre, o prefeito. Eu tenho aqui uma pergunta a fazer ao nosso ministro, que eu quero perguntar dele, por que a Caixa Econômica Federal cobra do pobre uma parcela de R$60 durante 10 anos? Porque a Casa Minha Vida vem ser a sustentabilidade de moradia de primeira qualidade para o nosso país, e o pobre tem que pagar o seu preço. Se ele pode ter gratuitamente uma casa. E o porquê, o resumo de tudo isso, que vocês estão no ministério, não sabem o que se passa e que vê só o que dizem quando vem cobrar das autoridades de Brasília.
E aí a gente que é pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. Principalmente os bancários. Obrigada, os banqueiros, exatamente. Muito obrigada pela participação e tem que fazer assim. A população tem que estar presente. Os representantes e delegados não durmam, acordam. Obrigado. Muito bom dia à mesa, e muito bom dia também ao ministro e a toda essa plenária. É uma grande oportunidade que eu tenho aqui pela primeira vez. Vou me identificar. Sou Admilson Pereira da Silva, presidente da Eco Urbana de São José dos Campos. Quero também registrar aqui um pedido, uma intercessão de um baiano, que tem aqui um pedido muito importante. Eu quero entregar para o ministro. Ele precisa de 2 minutos para ter uma fala com o senhor. Antes de eu usar meus 2 minutos. Uma das situações gravíssimas que nós temos em São José dos Campos são áreas de risco. Os investimentos são muito poucos. Também o Ministério Público tem intervindo muito e não conseguimos fazer as nossas obras, não conseguimos levar os investimentos para as áreas de risco, encostas, as casas são demolidas sem nenhum laudo técnico. Então nós estamos aqui pedindo, de fato, os laudos técnicos dessas áreas que comprova que essas áreas são áreas de risco e que não simplesmente demole e tire as famílias de lá sem um laudo técnico. Outras coisas mais, os corredores de ônibus estão sendo impermeabilizados, não tem escoação de águas, de fatas, não são feitas galerias. E uma das coisas que nós também estamos buscando é a construção de casas ecológicas, bloquetes e blocos ecológicos para a construção de casas. Porque o que mais se faz nesse Brasil é a extração de areia e terras. Então precisamos discutir mais essa política. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Meu nome é Antônio, do estado do Piauí. Bom dia para todos, principalmente para o meu movimento popular, que é forte e que manda hoje no país. Mas, senhor ministro, aqui é uma denúncia. No estado do Piauí, a Dilma manda as casas, mas as empreiteiras não constroem completamente as casas, e as que são construídas, tem gente recebendo e vendendo, trocando por moto. Tem gente que não merece receber uma casa, tem 2 carros, tem casa. Só funciona no estado do Piauí uma habitação, que é a de Campo Maior, no Piauí. Que o secretário de lá botou muito negro na cadeia e é um homem sério. Mas o estado do Piauí é bom o senhor botar uma investigação lá. Se tem uma mãe de família que merece a casa, não recebe, porque tem o diabo do político no meio. E passe bem e um bom dia. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar todos os delegados aqui presentes. Sou Lucas de Andrade Veloso, de Parnarama, Maranhão. Senhor ministro, eu gostaria de falar para o senhor que a minha cidade foi a primeira cidade planejada do nosso estado do Maranhão. Eu queria saber quais os planos, a maneira que vocês olham para as pequenas cidades. Porque, pelo que eu percebo, vocês trabalham direcionado às grandes cidades. E as pequenas cidades, se já começam desorganizadas, o problema é muito maior no futuro. Gostaria também de lembrar que na minha cidade existe o saneamento básico, apenas no papel e debaixo do chão. Queria saber qual é a fiscalização que vocês estão efetivando para ver se realmente isso está acontecendo nas cidades pequenas. Também gostaria de lembrar que em muitas cidades, não só na minha, as pessoas ganham as casas e depois vendem. Queria saber também, neste ponto, qual o tipo de fiscalização e qual o ponto, o que vocês estão tomando
para melhorar e terminar com esse problema. E só é isso. Eu gostaria de parabenizar o governo Dilma, gostaria de parabenizar ao ministro das cidades, e estamos aqui para trabalhar, e o delegado ele não dorme, o delegado ele tem que estar acordado, porque estamos representando não só a nossa cidade, mas o nosso estado e o nosso Brasil. Muito obrigado a todos. Bom dia ainda, né, que não almoçamos, né? Meu nome é Marco Antônio, eu estou representando aqui o Movimento Nacional da Micro e Pequena Empresa, sou presidente da Associação da Micro e Pequena Empresa do litoral do estado do Paraná. Eu só queria dizer o seguinte, uma questão muito difícil para nós lá na nossa cidade, Pontal do Paraná, é a questão do plano diretor. As informações não chegam, eu sou delegado lá também, no nosso, né, conselho lá, e as informações não chegam. E o plano diretor, quando é colocado, ele vem meio pronto, só para a gente votar. Então é uma dificuldade muito grande, porque eles não mostram as informações, e é difícil. E eu queria dizer o seguinte, se tem como, ministro, de fazer um plano, uma proposta a longo prazo, porque nós aqui somos todos voluntários, a gente está trabalhando, se doando, para poder ajudar a acontecer. E um plano que seja a longo prazo, que a gente possa, não entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, e eles mudam todas as propostas. As propostas são boas, são que sejam há 20 anos trabalhando em cima disso. Então, faz-se a proposta, colocam, e daqui muda um plano, muda o município lá, muda o prefeito, muda o governador, muda tudo o que nós fizemos, que nós viemos aqui, se propomos a fazer. Então, é difícil. Então, eu acredito que se, tanto na Câmara ou no Senado, né, que possa fazer um projeto de lei, que faça-se um plano a longo prazo, que nós aqui, se nós viver para ver acontecer, os nossos filhos, com um trabalho que nós estamos fazendo aqui como voluntário, e o poder público aqui, que a gente possa ver acontecer. Mas, de repente, muda o governo do Estado, muda o município ou federal, para tudo, entra outro governo e as coisas não acontecem. Então, é uma sugestão, não sei se pode ou é possível ou não, né? Mas eu acredito que é muito importante. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Bom dia a todos. Jolenil Martins, eu sou de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, e estou aqui representando o meu município e o meu estado de Mato Grosso, como delegada. A minha pergunta é diretamente ao senhor ministro: como resolver o problema da área de APP com invasão, levando em consideração a qualidade de vida das pessoas lá, sem momento algum haver uma discriminação dos mesmos, e estando de acordo com as diretrizes pertinentes.